Boa tarde, meu nome é Penélope, faço parte do Filósofas na Rede e hoje a gente vai entrevistar aqui a Leila Santana, que faz parte da direção nacional e da coordenação nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, do MPA. Só aguardar um pouquinho para ela entrar e aí a gente começa a live de hoje. Leila, quando você entrar, por favor, dá um oi ou levanta a mãozinha. Acho que você tem que pedir para participar. Oi, gente. Oi, Olá, tudo bom? tudo bom? Bom te O ver aqui. desafio da internet. Sim, sempre esses pequenos probleminhas, até que hoje está indo bem. Que a última live que eu fiz, eu não estava nem enxergando, nem ouvindo nada. Então, foi só no tato. Eu também. Vamos lá. Seria legal, assim, você começar falando um pouquinho da sua trajetória, né? A trajetória acadêmica e, de repente, da trajetória da militância e como é que se conjugam essas duas coisas, né? Eu também. Você é da direção nacional do MPA, não é isso? E da coordenação nacional de gênero do MPA também, né? E aí, pode falar um pouquinho Isso, aí. isso. Pronto, não, tranquilo. Até para a gente se conhecer. Uhum, Eu sou Leila, aposentada pela reforma agrária no sertão da Bahia, no assentamento Terra Nossa, aqui em Ponto Novo, no estado. E é desse lugar que a gente vem caminhando pela organização, né? Pelo uhum, movimento dos pequenos agricultores. E nessa tarefa aí, aliando estudo à militância, né? Porque a cada passo de períodos a gente afirma a necessidade do estudo articulado à prática da luta, do movimento, uhum, né? Algo indissociável, já era indissociável, no próximo período nos desafia ainda mais. Então, nesse processo aí, da caminhada, das lutas, do movimento, eu sou levada até o doutorado agora em geografia, né? Sou doutoranda em geografia, inclusive por necessidade de perceber o debate da geopolítica dos alimentos a partir do olhar das mulheres, a partir do olhar dos camponeses e camponesas, né? Como mapear esse processo. E aí, nesse diálogo estudo e militância, compõe aí a direção nacional do movimento e coordena hoje o coletivo nacional de gênero do movimento. E contribuindo em legal. outras dimensões, né? Com as mulheres da Via Uhum, Campesina Brasil, também compondo ali a Operativa de Mulheres da Via e junto com outras companheiras aí, construindo um processo bacana, né? Que vai uhum, aí contribuindo com as mulheres nos estados, nos territórios e fortalecendo o próprio movimento dos pequenos agricultores. Então, a caminhada de estudo, ela se articula às necessidades práticas do cotidiano do movimento, né? Como algo indissociável, né? Tentar dar conta, nem que seja no campo do pensar, os processos, né? Com conflitos que a gente vê na realidade do movimento e das mulheres, no caso específico, né? Como a gente alinha o pensar soluções a partir de uma prática contraditória, de uma prática profundamente desigual, né? uhum. Então, nesse rumo, tentando alinhar alguns processos. E é desse lugar que eu tenho falado, né? Hoje falo de Salvador, Bahia, né? Aqui, que a gente contribui na articulação política do Estado, nesse período tão difícil para nós aí, que a pandemia tem desvelado tanta coisa, né? Sim. E prazer e obrigado pelo convite, né? Pô, a A gente que partir das agradece companheiras e demais, companheiros assim. do Rio de Janeiro. A gente agradece Bacana. muito. Me diz uma coisa, Leila, é porque, assim, nosso público é muito, assim, tem gente de vários lugares, né? Você tem como explicar um pouquinho o que que é o MPA, assim, como ele se Hum, organiza? Porque tem gente que não conhece, né? Não sabe. A gente não tá aí a gente como militante, como parte do movimento social, não tá aí na grande mídia, né? Então é difícil para as pessoas terem acesso, saberem.
Bacana. Alguns e algumas companheiras mais próximos aí conhecem o Raiz do Brasil, né? E por essa Sim, experiência que o temos companheiro algumas Beto companheiras coordena, também que, inclusive, recebem é cesta orgânica e tal, até dar uma palhinha sobre isso, explicar um pouquinho bacana. como é que funciona, como se Ba- organiza internamente o movimento também. Isso, bacana. Eu vou até um pouco falar durante a prosa um pouco sobre isso, né? Um grande instrumento político para nós, né? O Raiz do Brasil, do Rio de Janeiro, uma Uhum, experiência nacional desenvolvida no Raiz para trazer pautas e mensagens que o movimento vem atuando há muito tempo, né? A partir do alimento. Mas aí eu sei que muitos conhecem pelo Raiz do Brasil, então o Raiz do Brasil é um dos espaços políticos, né, que a gente tem, já que comer e produzir alimentos é resistência, né? Então o Raiz tem desvelado mais do que nunca no Rio de Janeiro para nós essa pauta aí, com o Beto coordenando, tem a companheira Cris aí que atua na comunicação, a Flávia que coordena o coletivo de gênero do Estado, enfim, várias companheiras e companheiros que se eu falar todos aqui são muitos nomes, né? É construída a muitas mãos, né? Então, o sim. MPA tem o Raiz como uma das referências nossa hoje desse processo de visibilizar a importância do alimento agroecológico, né? E o tema da soberania alimentar. Um país sem soberania não existe, né? E sem Uhum. alimento, esse país produz fome. Então, a gente tem no Raiz essa simbologia. Mas só para voltar, né, pela provocação que você trouxe, Penel, o MPA é um movimento nacional camponês, né? Que se organiza em 19 estados, né? E tem uma diversidade de povos que se articulam neles, né? E esses povos têm uma diversidade de cultura, de sabores, de cores, de formas de luta muito diversas, né? São povos diversos. Nesses 19 estados, o movimento, sendo esse movimento nacional, articula comunidades camponesas, assentadas, quilombolas, indígenas, fundos de pasto, uma diversidade de povos, que inclusive povos que Sim. só se encontram em aqueles estados, né? Como os fundos de pasto que só existem na Bahia, por exemplo. Não existe outra forma campesina a não ser de fundo de pasto fora do estado da Bahia. O Então a que é gente fundo tem de uma pasto? diversidade de fundo de pasto em comunidades que vivem no sertão da Bahia e que tem na relação simultânea da terra a área coletiva e a área individual, né? Então são Uhum. grandes áreas coletivas que as famílias criam coletivamente cabras e bodes para produção Legal. de carne, para leite, enfim. Então Uhum. são famílias que têm um hábito comunal de cuidar da terra e cuidar dos seus animais. E eles Uhum. convivem com essa área coletiva como área central, né? Que é muito raro em várias comunidades. Hoje tem uma área coletiva onde todos criam e cuidam dos seus animais trocando com relação de reciprocidade familiar. Sim. Então, é um cultivo, uma criação e cultivo coletivo. As famílias cuidam umas das Uhum. outras e dos seus bichos, animais e plantas, né? Então, E é uma relação que só existe no sertão, nessa modalidade de fundo de pasto, né? E tem outras especificidades também, mas no geral é essa. E várias uhum. outras relações de solidariedade que as comunidades camponesas produzem. Mas o movimento tem essa dimensão, né? E essa diversidade que se traduz em várias outras dimensões, né? Na cultura alimentar, né? No que é de raiz das comunidades e seus povos. E Uhum. nesse movimento nacional, que o movimento se configura, né, nesses últimos mais de 22 anos, a gente já tem uma presença muito forte de famílias diversas, mas e também uma presença de mulheres, né, muito forte, e de jovens. Mas a partir de 2015, no Congresso Nacional do Movimento, que foi em São Paulo, a gente afirma, a gente demarca a cara feminina e jovem do movimento, né? A grande plenária do Congresso ficou extremamente visível que não dava mais para não seguir afirmando algo que já era muito prático, muito existência no movimento, que é a cara feminina e jovem. Uhum. Então, foi um movimento que tem mais de 20 anos, mas com a cara extremamente jovem e de mulheres, né? Na ponta das comunidades, fazendo agroecologia, afirmando a soberania alimentar, lutando contra os empreendimentos de capital, mas também nas instâncias, nas lideranças, nas entidades, conduzindo processos amplos do movimento, né? Como esse desafio de estar na base, mas estar conduzindo processos de forma autônoma. E Uhum. nessa caminhada, o movimento também coloca aí suas experiências agroecológicas no caminho, né, na estrada de afirmação da importância do alimento saudável para a população brasileira, né? E nessa Sim. construção da afirmação, respeitando a natureza, para alimentar não só o campesinato, mas sim o povo brasileiro e fortalecer a agroecologia nos territórios, Sim. né? Sem agroecologia não há vida, né? A agroecologia é a base da vida camponesa. Então, o movimento se demarca por aí e atua com as famílias, né? Então, seu centro, sua base, seu núcleo central é a atuação a partir das famílias e nessas famílias faz o trabalho de gênero do movimento, porque formar consciências feministas é importante nas mulheres, mas também é fundamental com os companheiros. Então, a gente faz esse duplo pulo, né? O duplo processo, né? O corpo a corpo com as famílias no chão dos territórios. Então, no geral, nós somos isso tudo, mas
disso tudo de diversidade dentro dos territórios, né? E espalhado pelos estados aí, conduzindo processos diferentes, mas que caminham na mesma estrada. Um outro projeto de sociedade onde a agricultura seja respeitada e as mulheres também no seio desse processo, né? Uhum. Com relação ao gênero, né, a questão aí do feminismo, você fazendo parte da coordenação nacional, tem um texto seu lá no site do MPA, em que você começa o texto com a citação da Rosa Luxemburgo, né, que fala: quem é feminista e não é de esquerda carece de estratégia. Quem é de esquerda e não é feminista carece de profundidade. Se você pudesse falar um pouquinho, não só sobre essa citação da Rosa Luxemburgo, mas também de como é que funciona o setor de gênero, essa parte de como é que tá, né, em que pé vocês estão, assim, dentro do movimento. E falar um pouquinho, assim, com relação à questão da mulher mesmo, né, essa superexploração da mulher e a feminização da pobreza, né, essa relação entre o patriarcado e o capitalismo. Acho que seria importante um pouquinho para a gente poder fazer esse contraponto, né, assim, de como é dentro do capital e aquilo pelo qual o MPA luta, o MPA tenta implementar, né? Mais ou Certo. menos isso. Muitas provocações, né? Desculpa. Mas começando pela... Não, mas que bom, vamos conversando, né? Sim. Eu acho que o desafio de abrir com Rosa Luxemburgo, nesse texto que você está citando, é Uhum. essencialmente para demarcar que se a gente esquecer da perspectiva feminista para construir um processo que a gente fala no movimento revolucionário, mas para o povo brasileiro, para uma mudança de sociedade, e achar que para a mudança de sociedade, perceber a libertação das mulheres não for essencial aos olhos desses demais, né? Eu acho que não tem sentido. Eu acho que a centralidade da fala, de abrir o texto com aquela frase de Rosa, é demarcar que se a gente esqueceu que a mulher está no centro, assim como homens e mulheres negras estão no centro de um processo de opressão, e querer avançar sem discutir questões fundamentais para o país, eu acho que a gente avança com um falso avanço, né? Então, Uhum. e nesse momento que a gente tem vivido de avanço do neofascismo, do conservadorismo extremo, se é possível, é bom falar redundante assim para a gente entender a dimensão que ele tem, de a Sim. gente perceber que as desigualdades estão profundamente desveladas e que no centro das desigualdades estão sujeitos que nunca foram olhados e olhadas pelo Estado brasileiro como sujeitos efetivamente de direitos, né? Já que eu parto da concepção de que a gente vive uma democracia formal, e agora muito desvelada as suas fragilidades, a gente passa para debate de novo projeto de sociedade ou projeto de país com as pernas extremamente de barro. Então, abrir, falando de Rosa Luxemburgo, é entender, inclusive para nós, esquerda brasileira, que a gente precisa não só ser retoricamente feminista, né, mas colocar esse debate feminista por construção de sociedade no centro dos debates da esquerda brasileira. Não olhá-la como um apêndice do processo, que se for apêndice não é uma nova sociedade, não é um novo projeto de país. Então, abrir com a provocação de Rosa nos provoca, nos chama, nos convoca, que eu acho que é a melhor palavra, à profundidade dos nossos grandes debates nesse período que se segue, né? Grandes Sim. debates sem profundidade não conduzem a um novo processo, né? E já que a gente não constrói mudança agora, mas constrói num longo processo, que a gente aproveite a brecha que a história está nos dando para debater questões essenciais para revirada de sociedade, né? Sanar Uhum. questões estruturais, eu acho que é o primeiro caminho, né? E enfrentar o debate feminista, para quem nunca quis debatê-lo, eu acho que é fundamental. E para quem vinha debatendo como retórica, o desafio de profundidade se faz necessário, né? Se localizar nesse debate é fundamental enquanto trabalhadores e trabalhadoras, que inclusive ganhou a moda de bocas da classe média alta, inclusive, que não pertence a esse debate que a gente se dispõe a fazer aqui, Uhum. a luta feminista como algo muito, né, genérico, quanto até as ruas nos apontarem um caminho diferente. E acho que a gente desafia aos companheiros e companheiras, homens e mulheres, a colocar no debate de um novo projeto de país uma profundidade tão necessária e fundamental. Acho que a direita brasileira tem nos apontado, com todas as questões colocadas, né, e todas as medidas possíveis, que os debates profundos precisam vir à tona, né? E o debate feminista e a libertação do povo negro, né? Num país que mais mata mulheres, no país que mais mata LGBT, e o país que mais mata povo negro, acho que é um desafio colocado, né?
Com certeza. Então, no primeiro momento, sobre Rosa Luxemburgo, eu provocaria um pouco por aí, no início da nossa prosa. E sobre o debate do feminismo em si, né, eu acho que a gente também acumula muito com esse processo agora. Né? A gente aglutina, pode vir a aglutinar no debate do enfrentamento ao modelo esse modelo agroalimentar, do agronegócio, a Uhum. gente pode acumular, como a gente tem debatido no movimento dos agricultores e em vários outros lugares, a gente tem brigado, lutado para enfrentar o modelo capitalista e seu sistema agroalimentar. Ao lado dele, todas as dimensões de violências que as mulheres têm vivido ao longo desse período. Porque Sim. as mulheres que estão nessa construção, nessas trincheiras, e falo das mulheres do campo, das águas, das florestas, que Penélope me provoca a falar, elas, além de viver o conflito pelo território, a defesa do território, o conflito de acesso à água, o conflito de acesso a elementos básicos para produzir, o conflito de diversas formas, ela ainda enfrenta o conflito para a sobrevivência, né? E um deles também é a violência doméstica. Então, assim, sobre as Sim. mulheres permeia várias dimensões de violências e que o modelo do sistema agroalimentar do capitalismo tem mostrado as suas várias faces. No momento que a gente deveria estar percebendo o aprofundamento das desigualdades e pensando caminhos comuns para a superação, inclusive o tema da fome, que chegou do campo à cidade, a gente pode passar batido por essas dimensões. Então, talvez perceber a luta feminista nesse momento, no âmbito das desigualdades profundas, seja um caminho comum que a gente aponte aí para poder visibilizar todas as dimensões de violência, né? E ela está irmã, tem centros de violência que fazem com que todas as mulheres se encontrem. Do campo à cidade, das áreas da floresta, elas se encontram nas violências domésticas, na violência do trabalho, nas desigualdades profundas que o mercado de trabalho as proporcionou nesse período, né? E as proporcionou porque não chamaram ela para um grande debate, né? Que é a superexploração de algumas, o total alijamento e marginalização de outras, relegadas ao não trabalho, né? Enquanto o isolamento social é uma medida fundamental para o cuidado da saúde, várias mulheres vivem isolamento social como um momento de grande período de fome, de grande período de avanço das condições de pobreza. Então, como debater, e a gente tem brincado muito com algumas companheiras, né, como o isolamento social se reverte em isolamento político, né? O Uhum. isolamento político demanda da gente reação, disputa da comunicação, né? Um instrumento como esse que as filósofas têm, da gente fazer grandes debates e provocar outras mentes a se somarem nessas reflexões com a gente do papel que temos enquanto mulheres. Mas são vários elementos, né, que eu acho que a conjuntura nos aponta de desafios. Mas, com certeza, para as mulheres do MPA que hoje se organizam nacionalmente a partir do Coletivo Nacional de Gênero do movimento, e nos estados, pelos coletivos de mulheres e de gênero, cada estado tem um contexto, mas nossa provocação é que a gente atua pelo coletivo de gênero, pelo perfil de movimento que a gente tem, de famílias, né? E nos estados elas atuam assim, a gente tem referências, né? Como eu falei, no Rio de Janeiro é a Flávia, que atua aí a partir do Raízes. E assim, nos estados temos várias companheiras que são essa ponta de lança que faz a comunicação, o diálogo, a articulação, a mobilização nacional com os estados, dos estados tem com os municípios. Então, a gente tem uma grande rede. Eu gostei Uhum. muito do nome, Filósofos e Rede. Eu acho que a gente configura bem, a forma como a gente se organiza faz com que a gente se coloque muito em rede, em articulação permanente em várias dimensões. Então, as mulheres da base se comunicam o tempo inteiro conosco nos estados e nacionalmente, e isso vai e volta, uma grande rede, de fato, de diálogo. Assim como a gente também utiliza esse instrumento de diálogo e forma de articulação das mulheres do MPA Brasil para poder fortalecer os enfrentamentos. Né? Um movimento que consegue fazer diálogos permanentes do chão das comunidades a nacional do movimento, a gente consegue fazer enfrentamentos mais intensos. Então, a gente se organiza a partir do coletivo de gênero nacional, mas com essas grandes companheiras que têm articulado nos estados os grandes debates do movimento, os enfrentamentos e as articulações, né? Com Uhum. todas as limitações que a conjuntura nos oferece. Claro. Inclusive, o acesso à internet na roça, que é precaríssimo, né? Se 70% da população brasileira tem acesso à internet, imagine nas roças das nossas comunidades, das nossas mulheres, com as distâncias, o custo que é esse Brasil todo de circular, né? Mas é o desafio que a gente assume, fazer movimento e circular e fortalecer e articular a partir do coletivo de gênero Uhum. nacional e nos estados. E quem quiser somando as trincheiras, a gente vai caminhando junto, né? Com as mulheres do campo e da cidade. Sim. Me diz uma coisa, Leila, você falou aí do aumento das violações, né, nesse período, o aumento da violência contra a mulher, né, especialmente agora nesse período de isolamento, né, o aumento da pobreza também.
com essa crise aí sanitária e ambiental que a gente está vivendo, né, de saúde social, em razão do corona e em razão especialmente da conjuntura atual, né, da crise do capital, da corrida, e que leva a essa corrida das transnacionais aí por terras e águas, né? Só esse ano, nesses 13 meses, esse ano o desmatamento da Amazônia aumentou de uma forma inacreditável, né? Eu vi que dos dados do INPE são 13 meses consecutivos de aumento em relação aos mesmos meses do ano passado, né? Que já tinha sido um aumento que não se tinha desde 2015, né? Na devastação da Amazônia. E o aumento, obviamente, dos conflitos, assassinato da liderança do campo, né? E, e aí eu coloquei ele na internet para ver um pouquinho, né, sobre o agro, e eu coloquei e aí começaram a aparecer algumas imagens, né, e a propaganda do agro é saudável, agro é vida, agro é emprego. Eu fui pegando o que eles colocavam, né? Agro é produção, é pesquisa, é desenvolvimento, é paz, é social. E tem ainda o agro é delas agora, né? Que eles fizeram encontros já de lideranças femininas do agronegócio, né? Lançaram um livro, Mulheres do Agro, tem podcast, tudo isso, né? E aí, no seu texto também, você fala sobre o agrominério negócio, né? Queria que você falasse um pouquinho da conjuntura e desse agrominério Sim. negócio, e também você citou ainda agora a geopolítica dos alimentos, né? Se desse para explicar um pouquinho. Tá. Pronto, eu vou provocar algumas coisas de conjuntura que eu acho que a gente também vai se encontrando nesse lugar, né? Para poder Sim. ir ajudando. Uma, um elemento desse momento para a gente, né? A gente tem, e aí é tema da conjuntura, né? A gente tem, antes de abrir qualquer provocação, a gente tem afirmado que a crise da saúde causada pela pandemia não pode gerar uma crise alimentar. E é desse lugar que a gente tem provocado algumas reflexões, né? Uhum. Ao mesmo tempo, a gente também tem provocado que a gente não pode permitir o avanço da fome, que é um elemento dessa conjuntura. Um outro elemento que é importante demarcar, para falar um pouco da conjuntura também, é que para o capital, para o sistema capitalista, a pandemia e as mulheres viram um produto, né? E a gente precisa cuidar muito disso. Quer dizer, para eles tudo vira produto. A pandemia tem se materializado, era incerteza, agora é medo para a classe trabalhadora, que a gente deve ficar atento a isso, não com medo, mas com a reação. Mas, ao mesmo tempo, para o capital, agora está se consolidando a possibilidade de virar um produto, né? A pandemia e o medo das pessoas, e talvez até o debate de gênero, vire aí um grande produto para o próximo período, né? Enquanto para nós ficam os grandes debates para enfrentamento concreto. E nesse produto, né, o desmatamento virou a barganha, a natureza virou uma grande barganha do governo federal. Uhum. Então, assim, o desmatamento é fruto de um processo de agravamento que com esse governo a gente consolida de forma assustadora, né? Então, enquanto a gente está preocupado em construir outro processo, sanar, resolver a saúde, estancar a violência, construir, inverter toda a lógica, pensando em alimentos saudáveis, enfim, superar as desigualdades, havendo desmonte. E o desmatamento vê a possibilidade nessa conjuntura com esse atual governo de seguir avançando, né? Isso também é um elemento da conjuntura. Como a pandemia pode agravar questões que anteriormente já eram complexas, inclusive a violência, a criminalização das lideranças populares. Você colocou, inclusive, o assassinato de várias lideranças embaixo de uma cortina de fumaça, que é a saúde, que é outros elementos que as loucuras de Bolsonaro desvela aí para a gente não enxergar o que está rolando por baixo, né? É quando a gente recebe o boom, é o desmatamento aumentando, é um número absurdo de visibilizações de violência, e assim vai. Mas eu acho que essa é uma questão para ir provocando, para a gente não perder também o rumo, né, para depois amarrar. E aí uma questão que a gente tem colocado é que esse momento e as suas desigualdades colocadas, elas vêm sendo visibilizadas e causadas por um modelo de desenvolvimento que já vinha em curso no país, né? Só que esse processo de aprisionamento da pandemia, né, e por consequência a visibilização de processos de desigualdade, tem feito com que a gente enxergue algumas coisas, inclusive setores que nunca enxergaram. Então, esse é um desafio também. Como a gente consegue visibilizar as lacunas, as fissuras desse atual modelo de desenvolvimento, que não garante soberania, que não garante segurança alimentar e nutricional. Pelo contrário, tem perpetuado na mão das elites brasileiras todo o processo de dominação, ao lado dela, são as grandes corporações do sistema agroalimentar. E os que não são donos são aliados e parceiros ou reboque
das grandes empresas multinacionais, porque aqui no Brasil permite, inclusive, que na pandemia empresas consigam mais terrenos com isenção fiscal, Uhum. agora, inclusive, justificando pouca entrada de recursos nos caixas, né? Se antes já entravam e já ganhavam territórios nossos para exercer suas atividades exploradoras, agora, então, é brecha fundamental. Agora a Mercado de boiada vai novo. passando. É. Agora a boiada vai passando, porque agora Isso. precisa recompor os caixas públicos, né? Com a lógica do progresso que esses instrumentos, essas empresas vêm causando, né? Na lógica Sim, deles. na lógica Para deles. nós, qualquer empresa do agrominero negócio, aí agronegócio, mineração, energia eólica que chega com uma forma terrível aqui no Nordeste, né? Olha, Explorando os ventos, né? E tantos outros empreendimentos, eles têm tido historicamente a tarefa de expropriar, de expulsar, de violentar, de assassinar trabalhadores em seus territórios, né? Isso porque querem esses territórios preservados, que os camponeses e camponesas e seus povos historicamente têm preservado para sua sobrevivência e para o uso natural, planejado dos seus próprios povos e comunidades. Tem uma fala entre os povos que é que a gente preserva para os outros explorarem, né? Para o capital explorar. Porque os povos precisam disso preservado, e preservado na sua complexidade, né? Preservado a natureza, as relações sociais estabelecidas, as formas de cultura alimentar que tem naquela comunidade, que é diferente de outro lugar, mas essa é a riqueza do povo no campo, né? E oferecida ao povo da cidade, que também tem suas diferenças alimentares. É, então, a gente tem colocado esses desafios na roda, né? Mas isso a gente tem clareza que, nesse momento, não dá para dizer que o problema é de tal sujeito ou tal sujeito. O problema é de visibilidade das contradições do sistema capitalista. E isso, uhum. assim, no campo, tem elementos bem fundamentais que a gente tem colocado. E aí, puxando as responsabilidades, olhando para o Brasil, a gente, no tema do alimento, da segurança alimentar, da produção de alimentos, né? Isso tem a ver com a natureza, porque sem terra preservada não se planta, né? A gente fala que a agroecologia tem que ter base territorial. A base territorial é dentro da terra, dentro dos territórios, dentro das comunidades. Sem base territorial, a agroecologia não se desenvolve. Então, por isso que é importante para a gente fazer um processo alinhado de conjuntura, né? O processo de dominação da elite brasileira e suas corporações tem dizimado nossos territórios, né? E agora eles não podem virar barganha de mercado para o governo federal simplesmente fazer as entregas possíveis para recompor o caixa deles e das mãos conservadoras do governo. Mas nesse período próximo, a gente tem duas transições, né? E transições no mesmo sentido, transições de governo. A gente viveu o governo Michel Temer, que fez terra arrasada, né? Criou a terra arrasada, e segue Jair Bolsonaro. No tema do alimento, só para tu ter uma noção, falando de conjuntura, Bolsonaro e Michel Temer praticamente zeraram e desmantelaram os estoques estratégicos de alimento do Brasil. Isso significa dizer, por consequência, a Conab pede sua total importância no país, que é uma empresa estratégica que armazena, distribui em casos de catástrofe, saúde, pandemia, ao mesmo tempo que distribui, né, uma semente limpa, crioula, que ele arrecada nas comunidades a partir de seus programas, né, e públicos, né? Então, esse desmantelamento dos estoques estratégicos de alimentos fez com que o país ficasse com a perna quebrada, né? E com isso a gente tem uma fragilidade posta nos estoques de alimentos no Brasil para enfrentar qualquer tipo de crise. Inclusive essa crise que a gente vive agora, que pode nos levar à crise alimentar. Então a gente tem aí o tema do alimento historicamente frágil, mas Michel Temer e Bolsonaro eles arremataram com qualquer possibilidade de movimentação no tema do alimento. E nesse centro, uma empresa pública que teve sempre um papel fundamental para os camponeses e camponesas, que é a Conab. Aí alinhando o contexto às estruturas, né? Já que a gente está no momento também de desmantelamento das estruturas, né? É uma Uhum. política de entrega interminável. Mas dessa resistência, né, que a gente percebe também nesse momento atual, e o medo desse desabastecimento, né, e o que significa isso para um país subdesenvolvido, entre aspas, né, bem entre aspas, subdesenvolvido, brotam resistências, e dessas resistências na conjuntura, a gente tem essa produção agroecológica das comunidades, dos Deixa eu, povos originários. deixa eu só Diga. te interromper, só para que eu queria que você explicasse um pouquinho, porque assim, sempre pensando assim que a gente recebe aquela informação dessa mídia Sim. golpista e de que assim essa propaganda do agronegócio de que alimenta o Brasil, né? E quando a gente sabe que 70% dos alimentos consumidos, 70 a 80% dos alimentos consumidos por cada família brasileira vem da agricultura familiar, né?
e não do agronegócio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre soberania alimentar, assim, antes de você entrar nessa parte de mais de desafios e tal, o que seria exatamente a soberania alimentar, para que as pessoas compreendam um pouquinho mais qual a importância disso, qual a importância, onde está a importância disso, especialmente no momento desse, em que a gente vai ver a miséria aumentar, a gente vai ver a pobreza aumentar, a gente vai ver a fome aumentar, né? Se prevê aí 14 milhões de pessoas na extrema pobreza até o final do ano, então assim, o que é a soberania alimentar e como se pensa assim dentro do MPA, porque eu sei que a gente está aí, vocês estão aí com uma luta que é com relação a não estou achando aqui o que eu anotei, de qualquer forma, uma campanha de doação de alimentos, né, uma coisa assim, vocês estão fazendo parte. Então, eu queria que falasse um pouquinho o que significa grandiosamente a questão da soberania alimentar e aquilo mais específico. Se desse para depois os nossos desafios, né? Porque já vai juntar mais ou menos com os desafios também que a gente vai ter que enfrentar aí como militante de movimentos de campo. Eu acho que eu posso tratar aqui de duas dimensões, né? Da segurança alimentar e da soberania alimentar. Ótimo. Para nós não basta ter segurança alimentar, porque segurança alimentar e nutricional é o acesso imediato ao alimento. Você está em situação de fome, precisa de alimento. Então, de forma muito genérica, né? Assim, precisa de um alimento agora, isso é histórico, se a gente for pegar o público dos estudantes da rede pública de ensino, a gente sabe que boa parte dos estados mais pobres, a gente tem uma informação de que boa parte das crianças se alimentam pelo menos de uma boa alimentação uma vez por dia na escola. Sim. E em casa elas não têm. Não tem. E essas são as crianças que estão numa insegurança alimentar, que eles têm uma classificação assim, né? Para mim é fome. Fome é uma só. Mas quando a gente fala de segurança alimentar, é o acesso seguro ao alimento, né? Então, assim, você tem o direito a comer, pelo menos isso, né? Quando a gente fala da soberania alimentar, a gente está reprojetando o debate do acesso ao alimento. A gente quer ter acesso ao alimento, o direito a produzir, a criar, a cultivar, ter semente crioula, coisa que no Brasil as empresas transnacionais não nos permitiram, aí falo da lógica capitalista do campo, né? A ter o direito à escolha, a escolha da semente, a escolha da produção, a escolha do sistema que produzir, a escolha de onde produzir, onde vender. Então, quando a gente fala sobre alimentar, a gente está provocando que o país reflita que um país que precisa ser soberano e tem uma soberania nacional dentro do viés da soberania alimentar, precisa ter uma política nacional de abastecimento. E essa política nacional de abastecimento, ela pensa o tema do alimento para o país e não constrói relações de dependência de outro país ou de outras corporações. Pelo contrário, respeita a forma dos seus povos produzirem, criarem, cultivarem e afirma os elementos naturais que esses povos têm, a exemplo da semente crioula, né? Hoje, em várias realidades a gente do pensar país... se vai plantar arroz, feijão ou eucalipto, né? Isso. Ter Seria o mais ou direito a menos por aí, a escolher o gente que vai decidir. produzir, decidir o que produzir, onde produzir, a forma de produzir, ter autonomia para a produção, mas ao mesmo tempo ter autonomia no tripé, do produzir, distribuir e comercializar. E fazer com que esse agricultores, a gente quer produzir nos nossos territórios, não só consumir, mas fazer com que o povo brasileiro da cidade tenha acesso a um alimento saudável, que no discurso do agro só acessa quem tem dinheiro. E para nós é uma falácia, né? Porque o país hoje não constrói uma política de abastecimento nacional que permita que os camponeses e camponesas escolham sua produção lá da roça de seu João ou de Dona Joana até os centros das cidades. Ele construiu para o agronegócio, ele permite agronegócio, ele dá isenção ao agronegócio, ele constrói lei para o agronegócio, tudo para o agronegócio, até isenção fiscal. Na pandemia foi dado ao agronegócio. Mais de 6,2 bilhões que poderiam ser arrecadados na pandemia deram isenção ao agronegócio os governos dos estados. Então, para os camponeses e camponesas, não há uma política pensada na Política Nacional de Abastecimento Alimentar que contemple suas formas de produção, de distribuição e comercialização. E isso perpassa pelo debate da autonomia. Tem vários camponeses pelo país hoje que, para produzir seu alimento, se ele não tem semente crioula, ele é vinculado à semente híbrida ou transgênica, né? E o maior fator de resistência dos povos é afirmar sua semente crioula, porque a semente crioula é a semente da multiplicação livre, das trocas, né? E nela está demarcada um pouco da cultura dos povos, né? A gente brinca muito, semente tem ancestralidade, né? Se a semente resiste, agradeço aos povos indígenas, agradeço às mulheres quilombolas que nos seus cabelos foram preservando na resistência dos quilombos,
o que comer livre de outros, né? Então, a gente sabe que a semente colorada tem uma simbologia dentro da agroecologia. Então, a soberania alimentar, ela é uma pauta política muito mais ampla, não é só do acesso imediato ao alimento, é o acesso ao alimento, mas todo o seu ciclo de produção, comercialização, abastecimento, que um país deveria ter, tendo estoque estratégico, tendo o alimento como elemento estratégico para o país, e não um país viver dependente. No geral, a soberania nos permite isso, um olhar mais amplo na projeção da soberania a partir do alimento dentro de um país, e que o Brasil nunca teve. Mesmo em tempos de esquerda, a gente nunca teve essa autonomia. Teve passos importantes, legislações importantes, como o PAA e o PNAE, que está quase se esfarelando nesse governo federal, que a gente vive afirmando no plano emergencial, que o movimento tem pautado, né? O plano safra emergencial, a gente tem afirmado a importância de rearticulação desses programas. Sim, programa de aquisição de alimentos, né, pelo governo federal, programa nacional nacional de alimentação escolar. De alimentação então, escolar. São dois programas, por exemplo, que, sendo rearticulados, nesse momento, ele dá uma força no acesso ao alimento. A gente não vai enfrentar tanta inflação, como alguns já devem estar vivendo pelos estados, o feijão virou um valor já totalmente diferente do que era, sim, o arroz também. Então, assim, isso também faz parte da política de abastecimento, inclusive porque é controle de preço, né? Controle de preço a Conab fazia também, né? Então, assim, você não pode onerar mais isso e mais aquilo. Tem temas que são essenciais para a cesta básica do brasileiro, né? Então, tem vários temas no âmbito da soberania alimentar que perpassa pelo direito aos povos de produzir e aos povos de consumir, né? Eu não preciso consumir transgênico com a desculpa de que ela é mais barata, pelo contrário, ela é barata para o empresário, para o agronegócio, para a mineração. E muito caro para os povos e para os caixas do Estado, porque além do alimento em si, tem um custo da saúde, que lá na frente a conta é paga, né? Com tanto transgênico e tanto agrotóxico. Sim. Então, eu acho que enfrentar a falácia do agro é o maior desafio, né? Eles têm a estrutura da comunicação na mão, eles têm o dinheiro, então eles constroem uma imagem, inclusive as imagens que eles vinculam, tem uma vinculação muito com os pequenos agricultores. Os pequenos que eu falo, eles vinculam imagem na TV Globo, por exemplo, do pequeno agricultor colhendo, do pequeno... Só que essa não é a realidade deles, né? Essa não é mecanizado, de forma nenhuma. São grandes extensões de terra com seu eucalipto em cima, um monte de gado em cima, né? Como se a gente se alimentasse de capim, né? Chega a ser um desrespeito. Então, a gente brinca muito, além de 70% do campesinato produzir o alimento saudável para o consumo, como tu falou, é pelas mãos das mulheres que passam mais de 70% da diversidade produtiva. Então, as mulheres são responsáveis pela diversidade produtiva, né? A diversidade de alimentos, né? Então, a gente tem na mão das mulheres também essa potencialidade. Além de estar nesses 70%, elas garantem essa diversidade de produtos saudáveis que vocês veem aí no Raízes do Brasil, no Rio de Janeiro, veem nos estados, né? Então, elas ainda têm essa outra habilidade dentro da produção, né? É garantir essa multiplicidade de alimentos. Perdido pela contaminação desse agrominero negócio pelos estados, né? E a resistência é seguir produzindo para agora e para frente, né? E forçar o país a construir um plano de abastecimento alimentar, queira ou não queira, é uma sobrevivência, é instrumento de soberania de um país. Depender de outro país para se alimentar é um aprisionamento terrível. Com certeza. Quando a gente fala sobre a questão do papel das mulheres, né, como você estava falando aí, do campo, das águas e das florestas, né, porque essa garantia de diversidade de sementes e de conhecimentos ancestrais também, né, de saúde, de ervas, de meio ambiente, né, essa cultura que vem toda pela mão das mulheres, né, como você mesma disse. E aí se apresenta como um dos desafios, né? A gente manter isso, né? Você podia falar um pouquinho dos desafios aí para o futuro que a gente vai ter? E outra coisa com relação... achei aqui um mutirão contra a fome, que eu tinha falado, Sim. que eu acho que a MPA tá junto aí, Sim. né? Nessas ações de solidariedade que estão existindo no Brasil todo, né? De trabalhadores e trabalhadoras para trabalhadores e trabalhadoras, né? Que é diferente dessas ações da Bayer ou da Vale, né? Que se mascaram numa ação de solidariedade, que na verdade a gente vê que não é nada disso. Então, acho que duas dimensões. Os desafios.
Aí, tratando dos desafios gerais, eu Uhum. dividiria em dois momentos aqui, né? Inclusive, o mutirão contra a fome está neles. Mas acho que um grande primeiro desafio é a gente aprofundar. Aí eu gosto muito da Rosa, eu acho que. Eu nunca tinha usado aquela frase dela, mas eu acho que foi bem Maravilhosa. oportuna a conjuntura. É, no desafio, eu não estou nem falando de outros setores, mas no desafio enquanto esquerda, a pensar profundamente o que queremos para o futuro, né? E aí eu falo nós, porque historicamente estamos próximos, mas eu acho que o desafio é para a sociedade brasileira. Eu acho que a gente está com um grande desafio de pensar o que a gente quer de país. E Sim. pensar o que a gente quer de futuro de país perpassa por fazer grandes debates, grandes reflexões e perceber o que é que atinge fundamentalmente a vida dos povos, do campo, da cidade, das árvores, de terreiro, da floresta, de todos os lugares. A gente vai encontrar elos comuns. Muitas diferenças, porque cada chão é um, cada território é um, cada cidade é uma, mas eu acho que a gente vai encontrar elos comuns porque o sistema capitalista ajuda a aproximar as desigualdades. Então, a gente tem nesse elo comum o desvelamento de várias questões. Uhum. Eu acho que nesse caminho comum, o grande desafio é a gente tentar reafirmar a vontade de encontrar esse caminho comum, porque eu acho que a gente também passa por um período em que cada um quer caminhar por si. Então, no primeiro momento, eu acho que a gente precisa se desafiar a debater profundamente algumas questões estruturantes, que a gente está num momento importante para isso, mas, ao mesmo tempo, encontrar um caminho comum dentro dessa diversidade fundamental e bonita que o Brasil tem, né? Que eu acho que essa é a grande questão. Sim. Ao lado disso, tentar enfrentar passo a passo as profundas desigualdades. Né? A desigualdade no campo, na cidade, né? Na cidade, na marginalização de quem trabalha, né? Seja ele quem for, no campo, nas águas, na floresta, as violências todas, né? E as desigualdades na questão do tema do alimento, que tanto se labuta, né? Assim como as lutas das mulheres, a luta do povo negro quilombola, do indígena, do povo de terreiro, a intolerância fundamental que esse Brasil tem com o povo negro que afirma sua cultura ancestral e tantos outros povos que eu poderia provocar aqui. Mas isso tudo e mais outras coisas compõem os debates estruturantes, né? A gente precisa se Uhum. desafiar a fazer. Acho que esse é o nosso futuro. Se a gente não enfrentar isso, eu acho que a gente de fato carece de estratégia. Então, Sim. eu acho que cabe a pensar. Essa é a primeira questão, né? E eu acho que as mulheres, né, têm sido colocado muito à disposição para isso, o povo negro do campo da cidade, das águas da floresta também, o povo indígena também. Acho que cabe a nós encontrar a melhor estrada. No grande desafio. A gente precisa reconstruir o país, né? Devagar, mas sem parar. E seguir afirmando que é isolamento social sim, mas político de forma nenhuma, para poder caminhar junto. Acho que o grande primeiro desafio geral é isso, porque acho que vendo alguns elementos que compõem essa reflexão, a gente consegue caminhar para inverter no processo, desde o território do meu bairro, da minha cidade, até processos mais amplos. Leva tempo, mas é fundamental. A direita nos empurra a isso. Nos cabe, inclusive, pensar como reverter melhor. No tema, nas outras provocações, eu acho que, como desafio, acho que afirmar a soberania alimentar e o abastecimento alimentar como estruturante de um país é fundamental. Até porque ninguém vive sem alimento. Se alguém vive sem alimento, me informe, que eu preciso conhecê-lo e conhecê-la. Mas ninguém vive sem alimento, então a gente precisa afirmar a soberania desse país no tema e construir uma política de abastecimento alimentar para agora, mas uma política permanente. E nesse lugar a gente tem afirmado como a importância do resgate de alguns processos, sabe, Penélope? E o plano Uhum. safra emergencial como fundamental nessa atual crise é importante para a gente dar um passo para aprofundar o debate da política de abastecimento. O movimento tem pautado isso em nível nacional e nos estados, a gente precisa ir debatendo e conhecendo também o plano safra emergencial e provocando debates. Um outro desafio que vem no campo do mutirão contra a fome é lutar contra a fome nesse país, né? E as questões estruturantes que é a movimento. Acho que tem vários fatores sociais, econômicos, culturais que têm movimentado a fome no país historicamente. Mas agora ela fica muito mais intensa com a proposta que se coloca para o governo federal, né? O governo federal é uma simbologia de quem está ao seu redor e quem está no seu guia, né? Mas a gente precisa Uhum. enfrentar a fome. Uma das formas que o MPA se colocou, entendendo que produz alimentos, né? Sem apoio do governo, muitas vezes, sem apoio estrutural de políticas públicas, muitas vezes, a gente se debate a nível nacional precisando enfrentar isso nos estados e afirma que talvez o melhor instrumento é criar um mutirão, como é a prática nas comunidades, né? Vai fazer uma casa, mutirão, junta todo mundo para ajudar. Vai construir uma casa de farinha, mutirão, junta todo mundo para ajudar. Então a Sim. gente resgata um instrumento do povo, da roça, né? Para pensar uma luta prática, né? Que é essa da acesso ao alimento da tentativa de segurança alimentar, mas apontando o debate da soberania. Né? Não dá para se perder só na segurança, mas a gente Sim. precisa dar conta da fome
superar a fome para ir seguindo e pensando os outros processos. Então, a gente lança o Mutirão contra a Fome, que tem se somado a várias ações, inclusive a Periferia Viva, de outras organizações. Mas o Mutirão contra a Fome é uma ação nacional, uma campanha nacional que a gente está tocando aí para enfrentamento da fome e rearticulando a doação da base do movimento, quem pode doar, articulando setores que querem se somar nessa trincheira, para, depois de receber várias doações da base de outras organizações, a gente estabelecer uma forma de distribuir para quem mais precisa nesse próximo período, né? Já, se eu for contabilizar aqui, acho que a gente já distribuiu, só aqui em Salvador, a gente distribuiu mais de 20 toneladas em 3 dias. Então, assim, se a gente pegar o Nossa. Piauí, Rio Grande, Rio de Janeiro, Aham. então, nossa senhora. Então, assim, são milhares de toneladas. Então, se eu somar todas as ações aqui, e são muitos estados, então todos os estados onde a MPA está fazendo a mutirão contra a fome. E tem sido uma ação fundamental e tem articulado os setores do campo, da cidade, das florestas, de todos os lugares. Porque pensar mutirão contra a fome é resgatar um princípio que o capitalismo o tempo inteiro insiste em tirar de nós, que é a solidariedade, né? A Sim, solidariedade não é um sim. É quebrar com o individualismo que o capitalismo insiste. socialista e reconstruir como um princípio, né? A gente não Isso, está essa fazendo diferença, mutirão contra a acho bom fome, apontar essa diferença para. fundamental. Porque não dá para a gente utilizar o mutirão contra a fome como ação assistencialista. Uhum. Para alguns pode até ser, mas para nós é o resgate de um princípio fundamental de trabalhadores e trabalhadoras, que é a solidariedade. Né? É o resgate do processo coletivo, né? E como você falou, é um esquecimento pleno às questões individuais que até então vinham sendo pautadas por vários lugares. Né? Acho que a gente se desafia a resgatar o que é humano, que é a solidariedade, na forma mais profunda que ela deva ser. Vocês da filosofia nos ajudam muito a aprofundar isso aí. Nossa Senhora! Então, acho que esse é o maior desafio nosso, né? Mutirão contra a fome na perspectiva profundamente solidária, né? E que a gente debata o que é solidariedade nesse país que perdeu a humanidade a partir de um governo tão duro, tão conservador e tão violento. O que nos cabe é não Sim. perder a humanidade. E o E mutirão resgata a contra a fome está esperança, nessa né? Porque é tão difícil a gente, num momento como esse, só vendo desgraça e de cima, de baixo, de um lado do outro. E ações como essas de solidariedade, de classe, né, de estar um junto com o outro, de estar ali vários movimentos sociais junto com o movimento de favela, o movimento do campo, o movimento de favela, o movimento da cidade, e as pessoas se dispondo a isso, fazendo quentinha, fazendo marmita, doando álcool gel, doando o que tem em casa. Isso resgata também a nossa esperança, né? Assim, num momento e tão outras difícil, né? E outros mutirões têm acontecido. A partir do mutirão contra a fome, tem lugares que percebeu que tinha alunos sem ter complemento de aula, ou companheira foi ajudar a alfabetizar. Então, assim, o mutirão contra a fome tem desvelado outros mutirões, assim, tão necessários para um país que está órfão de liderança. Então, Sim, acho que é isso que tu falou, e aproxima os diferentes, não os desiguais, os diferentes. Então, acho que é sim. um desafio. E o mutirão contra a fome vai nesse caminho, tentar resgatar a solidariedade, ao mesmo tempo botar o tema da segurança alimentar, mas apontar porque é fundamental. Assim, a gente precisa de debater a desigualdade desse país. E pensar Sim. a soberania alimentar, pensar o abastecimento para que o povo desse país não passe mais fome, em qualquer crise, é fundamental. O povo brasileiro precisa, no mínimo, os mais pobres, se alimentar 3 vezes por dia. O país não pode se furtar a não falar sobre isso. E hoje no país há um total descaso a pessoas que estão em condições miseráveis. É só ir na fila da renda emergencial e perguntar ao mais empobrecido como é que tem sido os últimos anos de vida dele. Então, a gente tem tido um diagnóstico bem operativo e Uhum. triste, né, como você falou. Então, acho que é um dos desafios, né? O outro desafio é seguir fortalecendo as redes de comercialização, as plataformas. Acho que o Raiz do Brasil no Rio de Janeiro, a gente está aqui na Bahia também lançando o Raiz, mas no Rio de Janeiro tem essa fortaleza, né, de ser um canal de comercialização popular, onde as pessoas que têm a pauta do alimento saudável como importante para a sua saúde, para a sua família, para a natureza, tem no Raiz do Brasil uma referência. Então, afirmar essa construção, afirmar essa articulação dessa comercialização é importante, porque o capital está olhando ela e seus empreendimentos e pode massacrá-las. Então, fortalecer essa rede é fortalecer os camponeses e camponesas que fazem um esforço tremendo para produzir da forma que produzem, de forma agroecológica, né? Então, fortalecer essas redes também é importante. Afirmar os planos e programas que a gente tinha, fundamental, Penélope, fundamental. Que um país sem estrutura pública de dar conta do alimento é um país em risco, né? PNAE, CADE, PAA, onde está esse plano safra emergencial? É isso, são ações fundamentais.
E no lugar, na ponta nessas ações fundamentais, não estão somente os companheiros, estão as companheiras também, que Uhum. vivem triplas vulnerabilidades. Então, para elas acessar os programas e fortalecer sua produção agroecológica, levar a maior felicidade do mundo, eu vejo as companheiras do Piauí, do Rio Grande, aqui da Bahia, de Sergipe, falaria vários estados, Rio de Janeiro, levar seu alimento limpinho numa cesta, assim, para uma companheira da cidade e a companheira tirar foto e botar no Instagram, elas verem, poxa, é minha comida, entendeu? Foi da minha roça. Uhum. Então, Uhum. saber que isso chega para as pessoas e saber que isso é valorizado, o trabalho delas é Isso. valorizado, o sistema nunca valorizou o trabalho delas, pelo contrário, empurraram elas para o doméstico, trancafiaram em casa, que era para ser o lugar mais zeloso para elas e levaram elas para a violência, né? E elas Uhum. perceberem que esse lugar pode ser um lugar de superação, porque a agroecologia é respeitada e a luta delas também para nós é uma felicidade e por consequência leva alimento, gera renda, muitas coisas ao redor disso, né? Mas é muito por aí. Eu gosto muito da fala da Esther Vivas, né? Que tem a ver com a conjuntura histórica, né? Tem uma caminhada histórica das mulheres, mas também traz para a gente desafios. Ela traz que se as mulheres representam mais da metade da mão de obra no campo em escala mundial, uma soberania alimentar que não inclua uma perspectiva feminista estará condenada ao fracasso. A soberania alimentar implica em romper não somente com o modelo agrícola, né, do agrominério negócio que eu te falei, como Uhum. também com o sistema patriarcal que oprime e subordina as mulheres pelo mundo. E aqui no Brasil tem uma força imensa, porque os governos que têm sucedido historicamente no Brasil têm alimentado esse agro, e do agro chegou o minério, e chegou a energia eólica, e chegou as barragens, chegou... Cada empreendimento aqui encontra uma força, né? Enquanto os povos, as mulheres estão relegadas à resistência, né? Sim. Que é importante. Mas precisamos estruturar um outro país para que homens, mulheres e jovens se vejam melhor neles, né? E a gente consiga refletir de forma ampla e aberta, sem nenhum tipo de opressão, né? A gente está debatendo agora, mas a gente não sabe o que será o país ano que vem, né? Sim. Então esse é o grande desafio. As filósofas bem sabem, quem tem pensado muito o país a partir de outra base epistemológica tem percebido a caminhada e os enfrentamentos que é pensar com libertação, né? Então, pensar com liberdade, ter libertação, a gente brinca, estudar e pensar transforma consciências, né? Emancipa os sujeitos. Quando uma mulher ou um homem se percebe oprimido e dessa opressão resolve lutar, é muito estudo, é muita luta, né? E aí depois disso é muito sofrido, é muito dolorido, né? Então a Mas gente ao tem mesmo lutado, tempo não tem inclusive, volta atrás, né? Depois que você entende. não, É igual não aprender a volta ler, mais depois que não. não tem mais como desaprender, né? Fazer igual Quando você aqui na Bahia, aprende não a ler volta o mais não, mundo, minha você não filha. tem mais como desaprender, não é? Fazer igual aqui na Bahia, quando aprende, minha filha, não volta mais não. Não volta Então, eu acho mais. que é desafio. Não volta mais, não. Eu acho que o desafio do aprendizado é isso, né? A luta é conhecimento, mas o estudo também é conhecimento. Quando essas duas coisas se encontram, é uma força, é um poder popular assim na mão para enfrentamento fundamental. Por isso que a gente faz um salve ao reconhecimento das lutas dos camponeses, mas também faz um salve à Universidade Popular e todo mundo que estuda nela, que tem nos subsidiado com muitos elementos. E nos provocado, enquanto MPA Brasil, a estar nela para fazer enfrentamentos. Ótimo. Né? Porque eu acho que é essa troca de conhecimento que constrói poder popular. Né? Eu acho que esse é o Sim, grande legado que esse trabalhador e essa trabalhadora de todos os lugares têm a exercitar. Por isso que a gente quer muito a universidade pública. A gente não quer a rede privatizada, o futuro. O povo do campo não quer isso. O povo do campo quer um ensino público de qualidade universal. Porque a gente aprendeu que ele constrói e sistematiza conhecimento junto com a gente, né? Esse é um desafio enorme também, nesse rumo dessa conjuntura. sim, Inclusive no tema do alimento, né? Que também. fica permeando aí, né? A direita brasileira, o agronegócio, sempre teve direito à universidade, a nossa universidade pública, A tendo nossa. condições de fazer outras coisas, né? E a gente quer tudo de volta, né? Os trabalhadores e trabalhadoras querem tudo de volta. Porque a gente quer produzir alimentos, mas a gente quer ter uma médica cubana como a gente tem camponesa, a gente quer ter um advogado camponês como a gente quer ter professor, a gente quer ter tudo. É o direito dos povos, né? É o direito dos De povos. estudar no lugar que foi sempre seu e nunca teve acesso. Conhecimento e produção de comida também tem muito a ver, tem muita relação. Fazer é conhecimento, né? Fazer a conhecimento. Sim. Leila, foi maravilhoso. A gente tem 5 minutinhos só, mas assim, se quiser dar uma Ai, palavra final, você foi rápido, né? ai, que não. Maravilhosa, assim. Se quiser dar uma palavrinha final aí, foi muito bom porque também deu uma, acho que encheu a gente de Sim, sim. esperança um pouquinho, né? Tem de ter, mulher, tem de ter. Primeiro, eu agradeço muito, muito, muito pelo MPA Brasil, o convite. Não conhecia as filósofas, estou encantada, assim, por a gente se desafiar a travar debates francos, né?
num período tão fundamental. E por ser mulheres ainda, dou 2 salves a vocês, 2 axé bem forte, né? Aqui Vindo dessa da Bahia, Bahia. Pois é, da achei forte Bahia, mesmo. porque é fundamental, assim, ter mulheres conduzindo debates epistemológicos, mas que se alinham ao processo de luta, é um desafio imenso, né? É um Sim. lugar tão legal, tão delegado a homens e mulheres e filósofas. É isso, filosofia, gente, está historicamente na mão de homens. Eu acho que quando a gente se debate, fazer a filosofia aberta e Isso. em rede, como vocês provocam, e em rede articulada a questões muito concretas da vida das pessoas, eu acho que a gente faz o que a gente sempre quis, alinhar conhecimento à vida, né? Então, eu agradeço demais pelo MPA Brasil convite. Já deixo aqui aberto para nos conhecer mais ainda e estamos à disposição. A companheira Cristina da Comunicação está aí, uma companheira nossa, a Leile, a Flávia do Coletivo de Gênero do Rio de Janeiro, o próprio companheiro Beto e tantas mulheres e homens do Rio de Janeiro que fizeram a gente se encontrar, né, enquanto MPA Brasil, e aqui estabelecer essa prosa. Então, agradeço demais e que a gente siga conversando bastante sobre isso, né, e se somando bastante. Grande desafio do debate. Um abraço e agradeço Olha, demais. a gente, como filósofos aqui, a gente queria muito agradecer a sua presença, ao MPA, e aos alimentos que vocês plantam, especialmente, que conseguem chegar aqui na cidade pra gente, sabe? E você ter falado aqui foi maravilhoso, companheira. Olha, muito obrigada, foi uma aula, assim, eu acho que esclareceu muita coisa e deu aí pra gente aquela luzinha de esperança que a gente precisa tanto, né? A gente tem que Vamos reconstruir esse caminhando. país e a gente vai reconstruir esse país. Muito obrigada, Lila, muito obrigada mesmo, companheira, por estar nessa Cheiro, disposição toda. Agradeço ao MPA e seguimos juntas na luta. até que todas sejam livres, né, companheira? Exatamente. Obrigada, gente, por estar Abraço, aí, por terem abraço. assistido. Agradeço a todo mundo. Um Cheiro, abraço, muito cheiro. obrigada. Nos encontramos nas trincheiras. Com certeza. Abraços. Abraço.